Então, vamos lá. Quando eu morei na Goiás, que é a Avenida Goiás, até meus 6 anos. E eu lembro de alguns fatos lá que me marcaram. Eu lembro que meus pais se separaram quando eu era bem pequena, porque eu lembro do meu pai vir e eu tava dormindo na sala e eu ver o pé dele por debaixo da porta, ele bater, e minha mãe e meu pai conversar e eles voltar. Aí eu lembro da minha mãe contar que ela só voltou nessa época porque eu fiquei doente. Eu tava dando febre, e eu não lembro disso, mas eu lembro dela contar. Que eu tava dando febre e na escola falaram que meu rendimento diminuiu. Que eu não tava conversando, que não sei o quê. Aí ela falava que tinha voltado por causa disso. Aí a minha mãe trabalhava o dia todo e às vezes à noite. Eu acho que essa época é a época que ela mais trabalhava à noite, na Tele Goiás. Então eu tinha meus primos, que eles me criaram como sobrinhas, eu chamei de ti, que olhavam a gente. Tinha uma mulher, teve duas mulheres, parece que cuidou da gente. Uma é a dona Geralda, que eu lembro dela, porque ela deixava eu fazer bagunça quando ela tava arrumando casa, então eu lembro dela. Eu lembro também, na Goiás, do meu pai ficar com a gente. Eu acredito que nessa época, quando ele ficava com a gente, é quando ele não estava trabalhando, que meu pai não era fixo em um emprego. Ele saía muito, mudava muito de emprego. Então eu lembro dele olhar a gente, que é uma das partes que me marca, porque eu lembro que eu morei na Goiás até uns 6 anos de idade, e eu lembro que com essa idade eu já banhava o Bruno sozinha. E eu lembro que meu pai colocava eu para banhar ele, que era obrigação minha. E eu lembro de uma história bem assim que eu chegar e meu pai tá deitado na cama e eu banhando o Bruno, vestindo o Bruno. Eu lembro que eu subi em cima da cama para dar conta de vestir ele, porque o Bruno é bem mais velho que eu. Então eu cuidava já do Bruno. Então quando eu falo assim, eu cuido do Bruno desde meus 4 anos de idade. É isso que eu quero dizer, porque eu já dava banho nele, eu já trocava de roupa quando ele fazia xixi, ele brincava comigo, eu brincava com ele, porque eu vestia roupa de mulher nele, que era a roupa da minha avó, vestido, eu vestia nele. Uma vez minha mãe chegou e ele tava no tanque bebendo água, minha mãe pensou assim, que mulher é essa que a Alice tá conversando? Dando água pra ela com uma botina e vestido, e era o Bruno, sabe? Então, ele era meu brinquedo, porque meu pai não deixava muito eu brincar com amigos. Ele era muito ignorante. Então, era o Bruno que eu brincava, sabe? Então, eu sempre fui mais fechada e isolada devido a essa criação. Que, às vezes, eu fui até criticada por algumas pessoas da família, que eu era metida, que eu era enjoada, que eu era não sei o quê, mas ninguém sabia que jeito que era meu pai me tratava, né? Então, então eu lembro disso. Então, com isso, eu fui obrigada a amadurecer muito rápido. Quando a gente mudou aqui pra vila, eu tinha meus primos pra brincar e os vizinhos da minha tia. Só porque eu brincava escondido do meu pai. Se meu pai chegasse e eu não estivesse em casa, ou ele passasse lá na minha tia e me visse na rua, eu apanhava. Então eu brincava escondido do meu pai. Só que eu nunca brinquei, eu não tenho uma lembrança de eu brincar sem ter que preocupar em olhar o Bruno. Porque o Bruno queria ficar lá onde que a gente tava brincando, né? Então eu punha uma cadeira pra ele lá na minha tia, tinha uma cadeira de pau da mesa dela lá, eu punha ele sentado lá de fora pra ele ficar brincando, ficar vendo. Só que tinha vezes que ele levantava e queria correr atrás de nós, brincar. Então, eu tinha que brincar, olhar ele pra ver se ele não ia pra rua, se ele não ia. Então, eu sempre tive muita responsabilidade com ele. Eu sempre cuidei dele. Eu lembro que uma vez a minha mãe falou que uma vizinha da minha tia falou pra ela que achava eu muito madura pra idade, porque eu cuidava do Bruno, que criança nenhuma queria aquilo, sabe? Não tá nem aí, fica bravo com o pai e mãe. E eu não, ela nunca tinha visto eu reclamando. E realmente eu nunca reclamei de cuidar do meu irmão. Eu ficava sozinha com ele. E com 8 anos, mais ou menos, eu diminuí minhas idas para minha tia. Porque eu achava que eu, com ele sozinho, eu cuidava melhor. Porque tinha vezes que ele ficava de cocô quase o dia todo, essas coisas, e me feria, sabe? Então eu preferia banhar ele, eu mesmo cuidar dele. Então eu diminuí bastante. Eu ia mais quando eu não. Eu queria brincar, ou quando o Bruno ficava lá, quando eu ia ficar com a minha mãe na escola, porque eu tinha que fazer alguma coisa de trabalho, esses trem, e ia.
Então, o Bruno ficava lá mais assim. Depois dos 8 anos, eu fiquei mais com ele, eu e ele. Então, a minha tia ficava com o Bruno mais quando a gente precisava. Até hoje, quando a gente precisa, ela olha ele pra gente. Ou alguém da família, ou amigos. Eu tenho a minha amiga Sunane, que olha muito ele. Então, o Bruno passou a ficar mais comigo. Então, a gente ficava o dia inteiro em casa, trancado, porque eu morria de medo. Que minha mãe trabalhava o dia inteiro e a vila é longe e na época não tinha nem quase nem casa, então era perigoso. Então eu lembro disso e eu lembro que eu apanhei demais quando eu era criança. Eu lembro que eu apanhei até meus 12 anos demais do meu pai. E eu tinha muita raiva disso, porque eu apanhava por coisas assim bizarras, sabe? Tipo, eu lembro de algumas cenas, eu lembro de eu novinha, com 7, 8 anos, meu pai me bater, tava mexendo a cisterna no fundo de casa, tinha estragado a cisterna. Aí eu peguei lá em cima, sabe? Olhando, porque menino curioso. Meu pai me mandou banhar. Ele mandou uma, duas, três. Aí na terceira eu vim correndo. Aí ele pegou e falou: se você não for agora, eu vou te bater. E eu vim, né? Correndo. Ele esperou, eu lembro direitinho de eu contar isso pra minha mãe, da minha raiva, porque ele esperou o tempo de eu vestir a roupa. Na hora que eu tirei a roupa, que eu fiquei sem calcinha, ele bateu na porta. Abre aqui agora, Liz. E me bateu. Eu tinha feito o que ele pediu, ele me chamou a atenção mais de uma vez, mas ele falou: se você não for agora, eu vou te bater. E eu corri e vim. E ele me bateu assim mesmo. Então, é assim, quando eu falo que eu apanhava por coisas bizarras, era isso. Eu lembro que uma vez ele me bateu porque ele brigou na rua com meu tio, irmão dele, e chegou aqui em casa bêbado e achou, estava grilado e me bateu. É uma cena que eu lembro também. Eu lembro que ele me batia e eu me dava falta de ar. E ele falava que era frescura. Só porque eu sempre fui muito ansiosa. Então, se eu tô acima do peso, eu fico doente por causa do meu pulmão. Aí eu ficava muito nervosa e eu dava falta de ar. Aí eu lembro que quando acontecia essas cenas dele brigar comigo, essas coisas, eu gostava de esconder entre o espacinho que tinha entre o meu guarda-roupa e a parede. Era o canto mais preferido pra mim. Meu quarto sempre foi meu canto preferido. Eu gostava de ficar dentro dele, porque o Bruno, ele dá muita crise nervosa. Então, quando ele dá crise nervosa, ele avança na gente, ele destrói as coisas. Então, meu quarto era meu refúgio. Eu almocei muito no meu quarto ou no terreiro por causa do Bruno, porque o Bruno ficava nervoso, implicava comigo, eu não podia entrar dentro de casa. Então, eu passei muito por isso e eu nunca odiei o Bruno. Eu nunca culpei, eu nunca falei, ah, que inferno de menino, igual eu vejo muitas crianças fazer com os irmãos, com alguém da família, sabe? Eu nunca achei ele um peso pra mim. Por mais que eu passasse por isso, eu não achava. Eu sofri muito bullying na escola por causa do Bruno. Hoje em dia fala bullying, né? Porque eu tinha um irmão deficiente, eu estudava numa escola particular, porque minha mãe conseguia, ganhava o dinheiro de eu estudar lá, não porque ela tinha condição. E eu sofria bullying porque eu era pobre, tinha um irmão deficiente e eu vivia mordida por causa do meu irmão. Acredite que quem quiser, tinha umas meninas que abusavam de mim. Hoje eu olho elas, vejo assim, tanto que elas amadureceram, eu penso, será que elas lembram que elas faziam comigo? Então eu sofria isso. Eu lembro também do meu pai me bater uma vez, porque ele me mandou eu passar. Minha mãe não quis passar uma roupa pra ele e ele mandou eu passar. E eu com raiva, sabe? Porque eu passar. O problema era dele e da minha mãe. Eu tinha acho que uns 10 anos. E eu peguei e falei, ah, mas por que você não passou a roupa do seu marido? Ah, pra que eu falei aquilo? Porque eu não chamei ele de pai, ele me bateu, sabe? Eu apanhei. Eu apanhei também uma vez, deu polícia. Com 12 anos de idade, eu fui numa quadrilha ali na Dona Ritinha, dos meus priminhos. Minha prima me levou, que eu chamo de tia. E ela falou assim, 11 horas é pra você estar aqui. Eu nunca esqueci disso, gente. 11 horas, minha prima me trouxe, porque ela sabia o jeito que meu pai era ignorante. Ela me trouxe. Só que eu mais a minha mãe e ela ficou conversando baixinho lá de fora, porque ele tava dormindo. Aí eu lembro que minha mãe tinha comprado uma calça nova pra mim, branca. Eu lembro disso como se fosse hoje. E ela quis ver, curiosa demais, aí ela entrou. Aí então a gente entrou depois das 11, só porque às 11 horas eu estava na porta de casa. Aí ele acordou. Aí ele chamou assim, Liz, vem aqui no quarto. Aí eu fui. Quantas horas são?
Eu olhei no relógio, voltei e falei pra ele, pai, 11h20. Eu lembro como se fosse hoje. Aí ele pegou, falou, então tá. E brigou, chamou minha atenção, aí minha prima escutou. E os dois bateram boca, ele empurrou ela, foi a maior baixaria. Aí ela falou que ia embora. Só que como ela conhecia ele, ela falou, o Ivan vai bater na Liz por causa de mim. Foi dito e feito, aí ela chamou a polícia. Aí eu lembro que ela chamou a polícia veio, eu lembro que eles baixou minha calça, a minha prima baixou minha calça pra mostrar na frente dos policiais, eu fiquei morrendo de vergonha. E aí meu pai no outro dia me chamou pra ir no Morro do Macaco, ele ia levar minha tia, os alunos dela no Morro do Macaco, como se nada tivesse acontecido. Então, isso me magoava muito, porque ele fazia essas coisas comigo e no outro dia agia como se nada tivesse acontecido. E eu lembro direitinho que a gente foi no Morro do Macaco e depois a gente foi pra Laje com os alunos da minha tia. E ele abusar de mim porque eu ia banhar de bermuda. Por que você tá banhando de bermuda criticando porque ele sabia que eu tava roxa e tava com vergonha porque ele tinha me batido? Então essas coisas me magoavam demais, sabe? Porque ele nunca sentava com a gente e conversava. Ele resolvia tudo na pancada. E eu respeitava demais ele, respeito até hoje demais ele, sabe? Então essas coisas me marcaram muito e foram fazendo eu me fechar. Eu desejava que ele mais a minha mãe separava, porque eu não aguentava mais apanhar. E ele era ruim comigo. Tipo, se o Bruno estragasse alguma coisa, por mais que ele sabia que o Bruno não tinha consciência do que estava fazendo, a culpa era minha, porque eu não tinha olhado o Bruno direito. Tudo a culpa era minha, sabe? E uma coisa que eu sei que eu tenho trauma da palavra não. Eu tenho trauma da palavra não, porque tudo que eu pedi pro meu pai sempre falava não pra mim. Ele não era ruim o tempo todo. Mas eu lembro dele ser carinhoso comigo quando ele queria alguma coisa, quando ele queria agradar alguma coisa. Por isso eu falava assim, tinha vezes que eu falava pra minha mãe assim, eu sou um troféu pro meu pai, porque na hora que ele quer exibir, minha filha é bonita, ou minha filha é inteligente, ou quer me mostrar alguma coisa, aí ele me trata bem. Aí eu sou a Bielinha, a Luizinha, mas quando ele tá com os nervos dele aí, eu apanho. Então, ele me batia muito sem motivo, sabe? Tipo assim, eu era uma péssima filha. Eu acredito que eu me tornei uma péssima filha entre meus 11 anos pra frente, porque eu comecei a responder ele, a gritar. Porque aqui em casa, meu esposo até sabe, quando eu fico nervosa, eu falo alto, sabe? E é involuntário. Aí eu choro muito com o meu esposo, que eu falo assim, eu não queria ficar assim quando eu fico nervosa. Mas é porque quando meu pai morava comigo, pra ele me ouvir, eu tinha que falar mais alto que ele. Então eu peguei isso, sabe? Então eu passei por isso na minha infância. Eu quase não via minha mãe quando eu era mais nova, porque minha mãe trabalhava muito. E eu lembro que, assim, pra mim ver ela, ou eu ia com ela pro trabalho pra ficar com ela, ou, tipo, eu esperava ela chegar. Eu lembro que ela lavava roupa de madrugada, meia-noite, eu lembro de eu ficar acordada com ela, sabe? A minha mãe que sustentava a casa, sabe? Ela trabalhava muito pra cuidar da gente. Ela dava do bom e do melhor, tanto pra mim quanto do Bruno. Até algumas pessoas da família criticavam, falavam que ela me mimava demais, sabe? Mas a minha mãe sempre fez tudo pra mim, fez tudo pro Bruno. Ela sempre falou que o que ela tinha que fazer era pra nós, sabe? Eu não recrimino ela por isso. Apesar, assim, que eu sei que ela fazia isso, tipo, querendo pagar o que ela não dava, sabe? Ela não dava conta de cobrir os erros delas. Mas eu não recrimino ela por isso. Foi o jeito dela me amar e tentar acudir o que acontecia comigo. Então, eu era uma criança muito calada, educada, eu sei que eu era, porque o povo fala muito. E eu era fechada na minha, porque meu pai era muito rígido. Meu pai não deixava brincar. Eu lembro que eu ia pra minha tia, com uns 8, 9 anos, com o Bruno, brincava, olhava, via se tinha a hora do meu pai chegar. Na hora que tava a hora do meu pai chegar, eu pegava o Bruno na bicicleta